E a partir de agora, nós já estamos em contato ao vivo com o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela. Presidente, bom dia e obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui na Sagres. Bom dia Cileide, bom dia Rubens, bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom dia, Daniel, obrigado pela entrevista, aqui o contato com a gente. Na sexta-feira houve a visita, do governador ao diretório do MDB, fazendo aquele convite para o MDB compor a chapa majoritária. De lá para cá, qual tem sido, dentro do partido, a repercussão? O senhor disse, naquele momento, na sexta-feira, que vai manter essa conversa, mas de uma forma mais célere, com os filiados, com as lideranças do partido, para que, em breve, essa decisão seja publicada. Agora, apesar do processo que o senhor mesmo realiza de conversa, eu imagino que uma visita do governador ao diretório já tenha repercutido internamente no partido. Qual é essa repercussão, Daniel? Com certeza, Rubens, depois do dia de sexta-feira, muitos aí filiados, líderes, muitos diretórios entraram em contato, se manifestaram, de fato promoveu aí uma aceleração, dessa discussão, a manifestação de alguns que a gente ainda não tinha conhecimento sobre o seu pensamento sobre o cenário político do ano que vem. E como eu disse na sexta-feira, até pelo gesto que o governador fez, até por essa forma própria dele de entender que essas coisas precisam ser definidas de uma forma um pouco mais antecipada, para se construir, se for o caso da aliança, um projeto aí da qual o partido participe desde os primeiros momentos, isso precisa ter uma resposta rápida. Se também for a decisão de ter candidatura própria, obviamente o governador fica liberado aí para construir as suas alianças no momento que ele achar oportuno, com os partidos que ele achar oportuno. Então, eu entendo que, de fato, nós precisamos avançar nesse debate interno do partido e acredito que muito em breve teremos aí já consolidada o pensamento da maioria do partido. Daniel, há uma mudança, há uma posição do prefeito de Aparecida de Goiânia. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, já defendia antes a candidatura própria do MDB a governo em 2022. E nesse fim de semana, depois da visita do governador, ele fez algumas postagens que dão uma certa indireta, mas fica muito claro o que ele está dizendo. Ele posta aquele verso do hino brasileiro, verás que um filho teu não foge à luta. Ele está deixando claro que vai manter a pauta por uma candidatura própria do MDB. Como é que ficou a conversa com o Gustavo Mendanha, que é o prefeito da maior cidade hoje que o MDB tem, Daniel? Bem, Rubens, é natural, de conhecimento público esse pensamento do prefeito Gustavo e o partido naturalmente entende e todos aqueles que pensam dessa forma têm toda a liberdade para se manifestar. Mas, como eu disse na sexta-feira, e sempre tenho dito para ele também, e ele tem reafirmado nas suas entrevistas, que é uma tese da qual ele defende, mas que, caso o partido tenha aí uma tese diferente, a maioria do partido entenda de uma forma diferente da dele, nós não temos a menor dúvida de que terá aí a lealdade ao partido, estará aí com o partido que lhe deu as oportunidades políticas, 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de prefeito. Faz parte da democracia. O MDB não vai se furtar de fazer um processo de definição onde possa ouvir a todos os seus líderes, a todas as pessoas que têm essa relevância, essa importância, que pensam política, que vivem aí das decisões políticas do partido. Bom, Daniel, a gente sabe que pode haver aí uma discordância na forma de escolha, porque o Gustavo tem dito que se não for uma decisão unilateral, ele aceitará, mas caso não seja, ele mudará de partido. E aí agora a questão é o que cada um vai entender como uma decisão que não seja unilateral. Quer dizer, qual que é o processo que você pretende fazer? Bom, decisão unilateral, como o próprio nome diz, é quando uma única pessoa decide. Isso não vai ser o caso dentro do MDB. O que é o nosso objetivo, o que nós acreditamos, é que todos os municípios, todos os líderes do partido, em cada um dos municípios do Estado, se manifestem. Seja ele, às vezes, um presidente, um diretório, representando lá
o desejo do diretório, seja ele um candidato a prefeito, seja ele um prefeito, as pessoas que têm, de fato, liderado o partido em cada cidade. Acho que isso que é o fato mais relevante, até porque é uma forma ampliada, inclusive, em relação ao estatuto do partido. O estatuto determina que qualquer tipo de decisão eleitoral, ela se dá através dos convencionais, e os convencionais representam um número muito limitado do partido, né? Onde você tem só aí a presença dos integrantes dos diretórios e os delegados daqueles municípios que têm diretório constituído. Então, nós precisamos alargar isso para que a gente tenha aí a manifestação absoluta de todo o partido em todos os municípios, para que a gente possa consolidar, né, esse desejo e esse pensamento majoritário do partido. E como seria esse processo? Se daria de que forma, nesse alargamento da convenção? Não, nós vamos discutir ao longo dos próximos dias aí com a nossa executiva, com os integrantes aí do diretório, para a gente entender uma forma de ter essas manifestações. Bom, você acha que é possível dar essa resposta ao governador até que data? Sileide, é difícil a gente estabelecer uma data, mas nós vamos tentar, como eu disse, o fato dele ter ido ao diretório na sexta-feira, de ter publicizado esse seu interesse em ter o MDB na chapa majoritária, ele, de alguma forma, atiçou aí os integrantes do partido em todo o Estado, tanto aqueles que defendem candidatura própria, quanto aqueles que defendem essa aliança. Então, vai depender muito dessas manifestações, assim, do formato, obviamente, e de como a gente irá receber e a velocidade que nós iremos receber essas manifestações. Daniel, da parte do Gustavo Mendanha, dessa contrariedade dele, em função, obviamente, da pré-candidatura dele, mas há um quadro muito diferente hoje do que havia um ano atrás. Um ano atrás, seu pai tentou por 2 vezes falar com o governador, né, para tentar o apoio dele, a candidatura dele a prefeito de Goiânia, e o governador sequer respondeu, né, aos pedidos aí, de audiência e outro a conversa final, né, se teria ou não o apoio, e não teve essa conversa. O que mudou tanto assim para que o governador agora faça esse caminho oposto? Bem, Sileide, essa é uma pergunta que imagino que deve ser feita ao próprio governador. Ele tem as suas estratégias políticas, eleitorais, naturalmente, é candidato, já se declarou candidato à reeleição, e os outros partidos também, assim como o MDB, têm as suas estratégias eleitorais. Tivemos na eleição municipal em Goiânia, fomos bem-sucedidos, e precisamos compreender aí qual que é a estratégia que o partido hoje pensa para a eleição do ano que vem. Então, isso é um pouco complicado eu poder aqui dizer por que o governador agiu diferente uma eleição da eleição municipal para essa eleição, né? As coisas mudam muito naturalmente dentro do processo político, é uma eleição diferente, uma eleição cujo o próprio candidato é ele, né? Na eleição municipal ele não era o candidato, então tudo isso são circunstâncias e conjunturas diferentes. Pois com relação também às críticas internas do MDB, a essa possível aliança, uma delas é que o MDB, você já ouviu isso muito, que o MDB sempre teve candidato esses anos todos, ao longo da redemocratização, e que você seria o presidente do partido que, pela primeira vez, lideraria uma eleição em que o MDB não estará na cabeça de chapa. Isso é um problema? Sileide, eu tenho conversado constantemente com muitos líderes do partido, né? De fato, esse é um ponto muito forte para o partido, é um ponto bastante discutido, né? O fato do partido ter lançado candidato próprio desde 1982 até agora. Porém, nas últimas eleições, o partido também vem perdendo muito em relação a essas eleições. Existem outros componentes, além de uma candidatura própria majoritária. Por exemplo, bancadas de deputados estaduais, bancadas de deputados federais,
número de prefeitos, né? Hoje nós temos que ser realista, que grande parte dos prefeitos, talvez amanhã, se o partido tenha candidatura própria, podem até deixar o MDB, assim como aconteceu em outras eleições, né? E eu, como presidente, tenho que ter responsabilidade em relação a isso. A nossa chapa de deputado estadual, de deputado federal, por exemplo, é um ponto que hoje eu vejo claramente que, caso a gente tenha candidatura própria, nós teremos muito mais dificuldade de construí-la do que se a gente tiver uma aliança. Então, são pontos que precisam ser levados em consideração do ponto de vista da grandeza do partido, do ponto de vista do que o partido pode perder em relação a uma candidatura própria. Tem o que ganhar, mantém um discurso, mantém uma coerência, mas também tem muita gente que entende que isso é algo que o partido não pode continuar vivendo dessa tradição. Ele deve lançar candidato próprio quando ele entender que tem a competitividade, que tem a condição de outros partidos estarem juntos, de construir uma chapa de deputado estadual, de deputado federal, onde tenha majoritariamente os líderes, e querendo ou não, os prefeitos são os líderes hoje principais do partido, estejam vocacionados, tendenciosos a essa decisão. Então, são pontos aí que nós estamos avaliando que são muito importantes para essa decisão. Essa aliança, ela seria politicamente mais vantajosa para você individualmente, né, que tem projeto de continuar sua carreira política, do que para o MDB como partido? Cileide, essa é uma avaliação que tem que ser feita pelo partido, né? O governador, inclusive, convidou o MDB para participar dessa chapa majoritária. Não convidou o Daniel único e exclusivamente. Acho que ele não teria restrição no meu nome, mas, porém, se o partido entender que um outro nome pode ser o indicado para compor, isso aí é uma avaliação que é o partido que tem que fazer, né? Eu posso ser aliado dele, estar numa composição de chapa, mas posso também buscar uma outra alternativa de candidatura própria, posso buscar uma alternativa de candidatura parlamentar, tudo isso é possível. Agora, e talvez uma candidatura parlamentar seja até, do ponto de vista pragmático, seja algo até mais seguro para que eu pudesse disputar. Então, na verdade, são muitas questões que envolvem uma decisão como essa. Mas a vaga que vocês vão solicitar é a de vice. Bom, aí também é uma decisão do partido. Os prefeitos, quando se manifestaram, os 27 prefeitos, manifestaram entendendo dessa forma, que entendem que o partido precisa contribuir participando do governo, tendo aí um vice-governador que represente o partido, que sem isso não se justificaria uma aliança, né? Mas podem ter, e tem, né, que eu até já ouvi, outros líderes do partido que entendem que o partido pode, de repente, pleitear uma candidatura ao Senado e que esse seria o melhor caminho para o MDB. Daniel, essa aliança provocou muita insatisfação fora do MDB, né, na base aliada do governador. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer Vieira, deu uma entrevista ao Jornal Popular e ele diz a seguinte frase, abre aspas, é hora de conversar com todo mundo, não é algo que possa ser resolvido com quem chegou agora, deixando os aliados de primeira hora sem ouvi-los. Eles querem ser ouvidos. Essa decisão do governador e esse desagrado aí aos aliados dele podem ser um dificultador dessa aliança? Como é que você vê isso? Não, eu acho que é natural, todo mundo que tem os seus objetivos eleitorais, os partidos e os líderes políticos se movimentarem, buscarem o seu espaço. O MDB entende natural dessa forma. Primeiro, que nós não chegamos, né? Nós ainda estamos dentro de um processo de debate interno. Essa é uma avaliação também que é muito difícil de estar sendo colocada, né? Tem aliados de primeira hora, tem gente que é aliado recente, tem gente que não esteve na mesma chapa com o governador na eleição passada e hoje é aliado dele. Então, assim, é uma estratégia que cabe ao governador e automaticamente
de quem é seu adversário também ter as suas estratégias, os partidos também terem as suas estratégias, né? Agora, me parece que essa estratégia de se antecipar, de ampliar obviamente, aqueles que agregam participar das discussões é a estratégia do próprio governador, né? O deputado Lissau, presidente da Assembleia, é alguém também que tem muita experiência, que tem muita liderança e, obviamente, está sendo, é ouvido e é um integrante importante do partido. Agora, o MDB não tem que entrar nessa discussão, até porque nós não temos uma decisão tomada nesse sentido de estar hoje integrando a base aliada do governador. Pois é, mas esse desconforto que eles sentem de você possivelmente entrar na chapa, você que foi adversário de Ronaldo Caiado, não pode ser usado como uma estratégia para minar sua possível candidatura até a data das convenções, que tem muito tempo ainda? Sileide, eu penso que assim, é preciso de ser levado em consideração alguns pontos, né? A política, às vezes, a gente vive numa bolha, né? Discutindo política, tomando decisões, quando a população está muito distante dessa discussão ainda. Para isso, nós temos aí instrumentos que podem aferir qual que é a tendência, qual que é o pensamento do eleitor, do cidadão, o que ele está sentindo, se está bem, se não está bem, quem são as pessoas que ele confia politicamente, quem são as pessoas que eles imaginam que possam pleitear os cargos importantes, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu não tenho a menor dúvida de que o governador também tem em suas mãos números que atestam a força do partido, que demonstram aí a condição do partido como representante político no nosso estado. Eu não tenho dúvida de que o governador tem também em mãos aqueles que têm o melhor desempenho do ponto de vista de pesquisas eleitorais. Tudo isso é levado em consideração e a política não pode ir contra isso, né? Isso são coisas naturais. Quem vai contra isso acaba tomando decisões equivocadas, erradas e, de repente, atrapalhando aí os seus objetivos eleitorais. Então, a gente tem muita tranquilidade nesse sentido, independente do projeto que vamos tomar, como eu disse já anteriormente, vamos ouvir o partido, mas nós também estaremos fazendo todas as nossas avaliações de forma estratégica, de forma inteligente, tentando, de alguma forma, aferir, como eu disse, esses instrumentos de pesquisa, o que é o melhor para o partido em relação ao sucesso eleitoral de 2022. Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defendeu aí que o MDB lance maior número de candidatos, citou Goiás, o Gustavo Mendanha, e a gente sabe que ele é adversário político aí de Ronaldo Caiado. A gente sabe também que agora os defensores dessa candidatura vão procurar o Diretório Nacional para tentar, via nacional, mexer aqui ou interferir aqui nessa decisão do MDB. Isso é um problema para você? Você tem falado com Baleia Rossi? Há essa possibilidade de intervenção no processo político local? Como é que está? Não, isso aí é uma opinião do governador Ibanez, a quem eu respeito, mas, obviamente, a opinião dele precisa ser levada em consideração em relação aos outros estados, mas ele é um líder que também está disputando a eleição. Do ponto de vista nacional, por exemplo, ele é defensor de uma aliança do MDB com o Bolsonaro, o que é hoje claramente majoritário, contrário a isso o pensamento dentro do MDB. Então, é natural essas divergências. Eu tenho uma relação muito mais do que política e partidária com o nosso presidente Baleia, tenho uma amizade pessoal, converso com ele constantemente, relato e presto conta das ações e da visão que o partido está tendo. Naturalmente, ele precisa de resultados, e resultados, às vezes, até do ponto de vista nacional, que são muito mais relevantes às eleições parlamentares do ano que vem do que propriamente uma eleição executiva no Estado. Então, essas coisas, às vezes, ventilam, falam isso e tal, mas a gente tem uma relação muito próxima e tem aí atendido, através do nosso trabalho, os desejos e o entendimento que o MDB nacional espera dos seus diretórios estaduais. Aliás,
essa discussão, quando vem à tona, eu gosto sempre de lembrar que o MDB nacional nunca interviu em um diretório estadual. Nas oportunidades que tentou, a própria Executiva Nacional não respaldou esse tipo de intervenção. O MDB sempre teve aí a sua autonomia nos seus diretórios estaduais e o mais importante é que eu tenho reportado e principalmente trabalhado para que o partido possa gerar os resultados no sentido que o MDB nacional espera para Goiás. Daniel, você falou aí sobre o Ronaldo Caiado, desculpa, o Jair Bolsonaro, né, o apoio que o Ibanez quer dar a ele e o diretório, a maioria do partido que não quer. Como é que fica aqui em Goiás, já que Ronaldo Caiado é aliado, até que ele mude, né, essa decisão, ele é aliado de Jair Bolsonaro. Isso não será um problema na relação do MDB com o governador? Sileide, como eu disse primeiro, é preciso ter essa decisão de que nós estaremos com ele. Segundo, que não estando na base do governador, nós não podemos também dar pitaco naquilo que ele entende do ponto de vista da sua escolha da eleição presidencial. Eu, pelo que ouço, pelas conversas que participo em Brasília entre os partidos, aliás, houve um manifesto nesse final de semana em que assinaram juntos MDB, PSDB e DEM, defendendo aí os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo é que o DEM não irá apoiar a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro, que deverá lançar uma candidatura, possivelmente, do ex-ministro, ex-deputado Luiz Henrique Mandetta. E o MDB também se posiciona com um lançamento aí de uma pré-candidatura da senadora Simone Tebet como nossa candidata a presidente e participando de uma articulação, de uma discussão para a construção de um projeto de terceira via, né? Então, o que eu estou dizendo aqui em relação às reuniões e os debates que eu tenho participado em Brasília e imaginando qual que é o caminho que será tomado pelo MDB, e, como eu disse, pelo DEM, pelo que eu ouço falar em relação a essa candidatura do Mandetta. Rubens. Mesmo sendo, então, Daniel, essa decisão, sendo ou não pela composição com a base do governador Ronaldo Caiado, o que dá para entender pelo que o senhor está dizendo das articulações, do que o MDB já tem nacionalmente, é que o MDB de Goiás não vai compor um palanque bolsonarista, mesmo que faça aliança com o DEM ou que não faça aliança com o DEM em Goiás. No palanque bolsonarista, o MDB de Goiás não estará, Daniel? Muito provavelmente, Rubens. Essa é uma decisão hoje de talvez 80% do MDB nacional, e nós aqui estaremos aliados com a decisão que for tomada pelo partido em relação à eleição presidencial. E qual é a meta, Daniel, para deputado estadual e deputado federal? Independente de fazer ou não aliança com o governo. E aí a gente está esperando ainda regras, né? Se o MDB vai ter chapa pura, porque essa vai ser a regra, ou se vão voltar coligações proporcionais. Acho que ainda é preciso ter essa resposta. Mas qual que é a meta do MDB para essa eleição de 2022 nessa estrutura, na estadual e para a federal? Nós estamos bastante otimistas, Rubens. Agora, é um fato muito decisivo essas regras eleitorais. Caso seja mantido as regras de não permitir coligações proporcionais nessa eleição de 2022, será a primeira eleição em nível estadual e nacional que nós teremos isso. O que vai acontecer? Grande parte, talvez a absoluta maioria dos partidos, não irão conseguir fazer chapas para deputado federal. Alguns poucos grandes partidos que farão. Isso irá transformar no ano de 2023 o Congresso Nacional, reduzindo drasticamente o número de partidos e, consequentemente, fortalecendo aqueles partidos que sobreviverem, que alcançarem aí as cláusulas de desempenho. Então, isso é um fator muito decisivo. As coligações proporcionais, elas podem, se retornadas, manter de alguma forma aí esse número esdrúxulo, absurdo de partidos que dificultam em muito a vida política do nosso país. Mas nós acreditamos também, pelas conversas que nós temos ouvido, aliás, o governador Ibanez deu algumas declarações no dia que reuniram os senadores do MDB lá em Brasília, e me parece que majoritariamente para fechar a questão contra o retorno das coligações proporcionais. Então, nesse caso, nós estaríamos muito otimistas em relação
aqui em Goiás, com uma possibilidade de eleição de 8 a 10 deputados estaduais e de 3 a 5 deputados federais. Esse é o nosso objetivo, até porque, caso isso seja mantido, Rubens, grande parte dos atuais deputados federais vão ter que migrar de partido, porque naturalmente terão muita dificuldade ou quase a impossibilidade de se constituir uma chapa, haja vista que são candidatos, que são deputados, né, e que acabam de alguma forma afugentando que as pessoas participem de uma chapa no partido deles com uma condição de competitividade muito baixa, né? Então haverá uma migração de partidos aí muito grande, caso seja mantido isso em relação aos deputados federais. Vamos acompanhando, então, a expectativa otimista, né, Daniel? Com números aí altos, né, em relação à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal, dentro dessas condições. Daniel, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, um grande abraço, bom trabalho aí, até a próxima. Bom dia. Eu que agradeço, Rubens, Cileide, uma boa semana a todos e pedir aí que estejamos em oração para que o nosso grande líder, nosso ex-governador Iris Rezende, possa superar as adversidades que tem enfrentado aí e estar conosco aí o mais breve possível. Um grande abraço a todos. Obrigado, Daniel Vilela, aqui conversando com a gente no Sagres Sinal Aberto, presidente regional do MDB, a partir do convite feito, né, pelo governador presencialmente lá no Diretório Regional do MDB para a composição da chapa majoritária na eleição de 2022, quando Ronaldo Caiado deverá ser candidato à reeleição. Tudo que está envolvido, enfim, fatores aqui do cenário político na entrevista com Daniel Vilela, que você confere na íntegra e com seus destaques no nosso portal, o sagresonline.com.br.